né? As pessoas têm medo, né, de fracassar, né? E o medo de fracassar é o que bloqueia, cara, 99% das pessoas de progredirem, né? Então você fala, cara, isso é um padrão familiar se repetindo. Então, cara, como que eu faço pra não repetir isso? Isso é networking pra mim, né? A gente está perto de pessoas que possam encurtar os nossos caminhos e não que a gente precise ficar usando essas pessoas. Fala pessoal, aqui é Maico Arruda e esse é mais um episódio do podcast Mentes Poderosas. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Tássio, uma mente incrível, muito poderosa. Então, obrigado, Tássio, pelo convite de estar aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado. É um prazerzaço poder estar aqui, compartilhar um pouquinho e aprender também, né, com você e compartilhar aí o que a gente puder ajudar essa galera que está nos assistindo aí. Show, vai ajudar muita gente esse papo aqui. Bom, como vocês sabem, o intuito desse podcast é trazer as mentes que eu considero mais poderosas do Brasil para a gente hackear um pouquinho dessas mentes e entender o que fizeram essas pessoas chegarem onde chegaram, seja na área dos relacionamentos, profissional ou mesmo financeira. Então hoje eu vou falar aqui com o Tássio, deixa eu apresentar aqui quem é o Tássio, né? Ó, ele já teve o título de gerente mais jovem da rede bancária, hoje é empresário, fundador e CEO da 8 Crédito Imobiliário, que é a maior startup de crédito imobiliário do país e já foi reconhecido na Forbes Under 30. Caramba, hein? É isso aí. É um título poderoso, hein? Antes de entrar na sua história, que eu conheço já um pouco da sua história, tem lições incríveis nela, fala um pouquinho dessa Forbes Under 30, como que funciona isso? Como que foi quando aconteceu? Michael, cara, foi uma loucura, porque era quase, cara, 29, 30 de dezembro, bem no finalzinho do ano agora, desse ano passado, de 22 para 23. E, cara, de repente uma pessoa me liga, fala que é da Forbes e falou, cara, a gente tá buscando novos talentos e tudo mais, e a gente quer fazer algumas validações com você. Aí naquele momento eu falei, nossa, cara, que loucura, né? Não achou que era golpe? Então, momento, cara, de cara, eu falei, cara, e no meu Instagram várias vezes eu já falei que eu tinha um sonho de sair na Forbes. E eu falei, cara, deve ser alguém me sacaneando, né? Eu falei, deixa eu ver o que a pessoa quer, né? Porque ao mesmo tempo que você fica nessa dúvida, você fala, pô, se for verdade, né? Aí eu falei, cara, como eu posso te ajudar? E ele começou a perguntar alguns dados da empresa. E aí nessa hora ficou um pouquinho mais sério, porque se falou de números, né, de faturamento, e eu falei, cara, fica muito difícil eu abrir isso pra você assim aqui no telefone. Então ele falou assim, então eu vou te mandar um e-mail, que aí você vai ver toda a minha apresentação ali e tudo mais. Eu falei, tá bom. Aí passei meu e-mail pra ele me mandou. Aí era @Forbes, enfim, mandou a apresentação do cara. Aí eu falei, não, realmente é um colaborador ali do time. Aí a gente começou a conversar, eu passei as informações que ele precisa e perguntei, eu falei, mas cara, e agora, né? Fiquei super ansioso ali, né? Aí, cara, agora a gente só vai fazer uma análise final, né? E já te dá essa resposta até amanhã, que é o nosso último dia, né? Pra fechar o ano já com essa posição. Falei, tá bom. E aí, cara, fiquei agoniado ali. E aí ele me mandou no WhatsApp. Fala, Tássio, tudo bem? Cara, deu certo, pô, você é o novo Forbes. Aí eu, nossa, cara, pô, comemorei muito com a minha família. Eu falei, cara, só que eu não quero falar pra ninguém ainda até sair essa revista, né? E fiquei quietinho, assim, cara, agoniado pra contar pra todo mundo, ansioso pra compartilhar isso. E não saí. Aí passou uma semana, saiu. E aí quando saiu, eu peguei a revista e falei, nossa, cara, nesse momento passa muita coisa na cabeça, né, porque só eu sei o que eu já batalhei, né, pra poder chegar nisso, e pra muitas pessoas, cara, é só um título, sempre tem pessoas que falam, buscam ali, né, algo pra criticar, né, as pessoas que não conquistaram e querem atingir quem conquistou, né, então, cara, eu olhei e falei, cara, tá tudo bem, eu sei o que eu passei, eu sei o quão importante é isso pra mim, né, e eu sei o quanto de portas podem se abrir por isso, né, porque é um reconhecimento muito forte. E então foi assim, cara, uma virada de chave muito importante na minha vida e de fato um ponto ali que me marcou muito como assim, tô aqui, cara, o seu reconhecimento até aqui, né, mas tem muito mais ainda pra vir pela frente, mas eu agradeço muito por ter conquistado aí essa parte da minha vida aí. Pô, que show. E é só o começo, né, pelo que você tá fazendo. Mas aí, lá isso quer dizer o quê? Que aí tem uma reportagem sua lá na tem uma revista? reportagem, tipo, como se fosse uma bio, né? Fala um pouquinho do momento atual da empresa e o que é a Forbes, né? A Forbes Under 30 são pessoas abaixo de 30 anos,
né, que conquistaram algo significativo, que criaram algo que movimentou a economia do país, né? Então, seja faturando bem, seja um protótipo, um projeto que você criou, que você revolucionou algum tipo de mercado, alguma dor muito profunda que você resolveu, né? Então, tem alguns quesitos que eles buscam ali, né? E o mais interessante, cara, é que eles dividem as categorias, né? Então, tem a de economia, tem a de música, tem a de arte, tem algumas categorias ali, e são só 6 pessoas por categoria. E na minha categoria é finanças, cara. E, pô, finanças é muito concorrido, cara. Muito concorrido. Então, foi assim, cara, muito, muito relevante pra mim. E essa concorrência no mundo de finanças, né, cara, está coligada diretamente com, cara, essa galera que tá criando, cara, fintechs, bancos, né, programas financeiros muito forte. E, então, assim, pra gente foi muito, muito, muito gratificante, cara. Caramba, demais, hein? Parabéns aí. Obrigado. Mas vamos entender agora o que interessa, né? E da onde veio o Tássio? Conta um pouquinho da sua história, pra gente começar a aprofundar nisso e entender mais como que a sua mente funciona. Michael, eu tive uma família que me apoiou muito, né? Sempre fui muito amado, só que eles não tinham uma condição financeira muito boa. Chegaram a ter um momento da vida, o meu pai acabou perdendo tudo que tinha por escolhas, e a minha mãe separou dele e a gente foi morar um pouco longe. E nessa transição, né, eu tava crescendo, então passei por separação, né, não tive ali a figura paterna presente sempre, né? Meu pai sempre foi, cara, porra, muito presente como pôde, então ele ia ver a gente uma vez por mês, porra, tava ali dando esse suporte de, cara, tentando educar o máximo que podia. Mas meu pai, ele ainda tinha um problema que era a deficiência auditiva, então a gente não conseguia se comunicar por telefone. Na época da minha infância não tinha WhatsApp, não tinha hoje, o que é prático, como eu converso com ele, que é super tranquilo. Então, de fato, o meu contato com ele era quando ele estava ali, né, cara a cara ali com a gente, e que não podia ser todo dia. Então, o fato é que eu tive essa ausência dessa figura paterna, mas a minha mãe deu super conta, porra, me criou como pôde da melhor forma possível. Só que aos 18 anos, 17 para 18, ela faleceu, né? Então ela teve uma espécie de... É tipo um câncer, né? Chamado lúpus. E ela faleceu, foi algo bem repentino ali, desde o pico de quando ela ficou mal, né? E começou a se tratar e tudo mais. Foram mais ou menos ali 4 meses, então a gente não estava esperando algo dessa forma. E quando ela faleceu, eu falei, cara, preciso voltar, preciso morar com alguém, porque a gente estava lá em Itanhaém, uma cidade bem afastada. E meu pai morava em Jundiaí. E aí eu falei, cara, vou morar com ele. Então fui morar com ele, a gente construiu uma nova relação que era muito próxima de amizade, mas era muito de passeio, era muito de quando a gente tava junto, pô, a gente se divertia pra caramba, porque a gente queria aproveitar ao máximo aquele momento que a gente tava junto, e a gente migrou isso pra uma relação de responsabilidade, cuidar de o que você vai fazer, onde você tá indo, né? Então eu tive toda essa transação na minha vida, só que ao mesmo tempo, foi uma transição que eu sempre tive, desde a época lá de Itanhaém, essa autorresponsabilidade de querer ser independente, né? De querer, pô, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás das minhas coisas. Então, assim, aos 14 anos eu comecei a limpar a piscina, uma oportunidade que eu tinha, porque eu morava numa casa que era só casas de veraneios, então só a gente que morava de fato lá, e a galera aparecia lá uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então eu aproveitei dessa oportunidade para convencer a galera ali que eu podia limpar as piscinas enquanto eles estavam nas suas casas de verdade, né, São Paulo, de onde eles estavam ali, e fiquei cuidando dessa casa ali, das casas ali para eles. Depois fui trabalhar em lan house na época de jogos e tudo mais. E tudo isso era pra trocar por coisas que eu queria. Eu não pensava ali em, nossa, eu quero ganhar dinheiro não tinha um objetivo, era pra trocas momentâneas. Então eu trabalhava na lan house pra poder jogar de graça, porque eu não tinha como pagar as horas, né? Eu limpava a piscina pra poder comprar uma roupinha pra mim diferente que eu queria e minha mãe não tinha como me dar, né? Até refrigerante, né? A gente não tomava refrigerante em casa porque não tinha grana pra botar refrigerante, era só aos domingos, né? E às vezes eu queria tomar numa quarta-feira na cantina da escola. Então eu tinha minha graninha, eu conseguia comprar ali meu refrigerante.
E assim foi indo. E desde sempre eu fui criando, né, essa mentalidade de, cara, eu preciso me virar sozinho. Eu preciso correr atrás, né? E comecei a entender que se eu não fizesse por mim, cara, ninguém ia fazer. Porque, assim, nossos pais, eles estão ali para nos educar, né? Alguns pais têm condição melhores para poder dar um estilo de vida diferente, mas os meus não, né? Se eu quisesse e eu sabia que eu queria mais, era eu por mim mesmo. E só uma dúvida, nessa época, como que eram seus amigos, assim, de escola? Eles trabalhavam também? Não. Tinha um estilo de vida que os pais conseguiam bancar? Não, tinham, e eu tinha vergonha nessa época, né? Então, eu lembro muito bem, a gente revezava quem ia buscar na escola, né? E minha mãe tinha um carrinho muito, muito antigo, era um Fiestinha da primeira geração ali, acho que 96, 97, não me lembro direito. E enquanto meus amigos tinham acabado de lançar Tucson, eles tinham uma Tucson nova, os pais dele, né? E aí, quando minha mãe ia buscar eu e meus amigos, eu ficava com uma vergonha absurda. Já cheguei a mentir várias vezes que o outro carro tava no concerto, né? E quando eu olho pra isso hoje, eu dou risada. Eu falo, cara, quando a gente é criança, né, cara? A gente é tão inocente, né? A gente quer... E a gente se apega, né, a coisas que não são relevantes, né, de fato. Mas a gente enxerga isso hoje, né? Naquela época a gente não enxergava. Então, assim, tinha essa discrepância, né? E os seus pais falavam alguma coisa disso, assim? Cara, Eles simplesmente ignoravam. Minha mãe conversava muito comigo, né, sobre isso, me conscientizando de que, cara, a sua realidade é essa, certo? Você pode mudá-la, sim, mas hoje o que você tem é esse carro, o que você tem é essa casa. Eu tinha vergonha das pessoas frequentarem minha casa, né? Então, assim, é isso que você tem, né? Só que o principal é quem você é. E não o que você tem. Só que quando você tem 15, 16 anos, é muito difícil você aceitar isso, né? Você quer ser bom para eles, mostrando que seu pai tem um carro legal, mostrando que a sua casa que você mora é super divertida, que você pode frequentar os mesmos lugares que eles, né? Então hoje eu vejo isso e agradeço muito, né, toda a educação que minha mãe e meu pai me deram. Só que naquele momento eu era contra isso. Naquele momento eu falava, cara, eu não tô nem aí pra quem eu sou, eu queria ter uma casa legal pra eles poderem vir aqui e brincar comigo, né? Eu queria ter um carro legal quando você chegasse lá pra pegar eles, porque eu passo vergonha, né? Mas naquela época era assim que a gente pensava, né? Nossa, eu perguntei isso porque olha só a importância da criação dos pais, né? Eu aprendi muitas coisas boas, né, obviamente, com meu pai, com minha mãe, só que a minha mãe, meus pais, né, sem perceber, me passaram crenças financeiras negativas, né? Uhum. Porque eu passei por isso na escola também. Eu lembro que 9 anos de idade, 10 anos de idade, os meus pais iam me buscar na escola, só que ele tinha um Chevette daqueles do ano 80 e poucos, assim, era bem velhinho mesmo, e eu costumo dizer que era o único carro que não brilhava, né, era fosco, de tão velho que era, e meus amigos tudo com carro bonito, né, eu não sabia de marca de carro nem nada, mas eu sabia que era muito discrepante, e eu lembro que inicialmente eu não via diferença, assim, era tudo carro, beleza, eu sabia como era diferente, só que aí um dia eu, criança, entrei no carro com os meus pais, e aí a gente estava saindo do estacionamento, aí estava chegando um carro conversível, importado. Aí eu olhei pro carro, achei ele diferente, né, o carro sem teto e tal, e falei pros meus pais, pai, por que a gente não compra um carro desse aí, né, mais legal, né, mais bonito? E perguntei uma pergunta inocente. E diferente da sua mãe, né, que foi lá e explicou a situação, a realidade, não, minha mãe virou pra mim e falou assim, o que você tá falando, filho? O que adianta esse carro? Você nem sabe se eles têm saúde, se eles são felizes, se eles têm uma família legal, igual a gente tem. A gente tá aqui, é saudável, tem saúde. E foi isso, me deu uma bronca assim e não respondeu. Eu fiquei sem entender o que tinha a ver as coisas, só que aí por conta disso, depois que eu fui entendendo, aí eu vi que ela tinha um pouco de vergonha, né, e não queria me mostrar isso. E aí isso criou uma crença que só fui quebrar muitos anos depois, através já da hipnose, da auto-hipnose, hipnoterapia. E é legal isso que a sua mãe fez com você, né, de explicar a realidade, a situação. Eu agradeço muito, na verdade, porque isso faz parte da nossa formação, mas principalmente da formação dos nossos valores, dos nossos princípios, que é muito que a gente carrega hoje, né? Então, a gente que tá com um filhinho agora, né? Eu vejo cada passo que eu dou,
né, como eu quero ensiná-los, né, como eu quero mostrar para ele, né, algo que talvez eu não tive o entendimento de uma forma tão clara, né? Então é uma nova oportunidade que a gente tem de fazer o que não foi feito com a gente e não por maldade, né? Nossos pais fizeram o melhor pra gente, Sim. mas baseado no conhecimento que eles tinham naquela época, nas experiências que eles tinham, né, no antepassado deles também, né? Foi tudo com amor, mas olhando de fora hoje, talvez não foi da melhor forma, né? Acho que tem jeitos melhores de ensinar, principalmente essa parte financeira, que a gente sabe que é algo que hoje está muito enraizado, né, na população. A gente vê pessoas que não conseguem prosperar financeiramente e elas, o tempo todo, criticam quem prosperam. Ao tempo todo, elas julgam quem prosperam. E nada mais, nada menos que isso é o quê? Eu não consigo chegar porque eu tenho um bloqueio, uma crença, algo que me permite enxergar que ser próspero é ruim. Então, se essa pessoa é próspera, ela tá fazendo alguma coisa errada, eu não quero ficar perto dela, eu vou xingar, eu quero distância, né? Então, acho que isso tem que ser falado. Sim. Acho que isso tem que ser colocado. E, cara, começa principalmente de pai para filho. Com certeza. E seus pais nunca, em nenhum momento, passaram essa questão de dinheiro errado, prosperidade errado, dinheiro é sujo. Não tinha isso. Eu acho que o meu problema foi outro, cara. Eles não passaram essa parte de que dinheiro é ruim, mas eles não conseguiram prosperar. Né? E principalmente o meu pai, que ganhou grana, perdeu, né? Aí perdeu tudo. Quando eu olhei para aquilo, eu vi vários padrões na minha família se repetindo. Porque não foi só meu pai. Meu pai tem 4 irmãos, né? Cara, praticamente todos, né? Ganharam grana, perderam. Né? Então você fala, cara, isso é um padrão familiar se repetindo. Então, cara, como que eu faço pra não repetir isso? Então, acho que isso que me pegou bastante. Legal. Né? Eu acredito que não foi o que foi falado, mas acho que foi o que foi enraizado ali na minha infância, família. no meu crescimento, na minha família. Show. Mas continuando, então, aí você arrumava o dinheiro lá, aí com Isso. 18 anos você perdeu... Aí eu perdi minha mãe, fui morar em Jundiaí e na mesma pegada, precisava me virar. Cara, o que um jovem de 18, 17 anos, 18 anos faz? Pô, shopping, né? Uma oportunidade rápida de trabalho. Né? Fui trabalhar em shopping e enquanto eu estava no shopping, passei quase 3 anos no shopping, 2 anos e meio no shopping, e eu comecei a ver o mercado financeiro. Falei, pô, peraí, cara, esse mercado acho que tem uma grande possibilidade de crescer. Né? Sempre gostei dessa parte aí de exatas e falei, pô, acho que eu me identifico com isso. E comecei a tentar entender como que eu entrava no mercado financeiro. E eu vi que a parte mais rápida e fácil que dava para começar seria entrando num banco. E independente de posição. Então eu comecei a prestar concursos, provas e tudo mais, e passei num determinado banco para ser aqueles coletinhos, posso ajudar, sabe, que tinha antiga. Hoje eu acho que quase não tem mais. Antigamente era muito comum você chegar em agências bancárias e ter as pessoas de coletinho. Eu era um desses. E quando eu entrei no banco, eu comecei a estudar, de fato, quais eram os caminhos que tinham ali dentro. E eu comecei a almejar o meu crescimento já. Eu comecei a planejar o que eu queria. Eu era o cara de coletinho que olhava o gerente geral, o chefe da agência, e falava, cara, eu quero ser esse cara. E o que eu vou fazer para ser esse cara? E eu começava a perguntar, o que precisa de prova? O que precisa de certificação? O que tem que fazer? Como que é a escadaria para isso, né? Eu tenho que passar por quais cargos? E comecei a olhar para isso e comecei a fazer todos os pontos dessa escadinha que eu precisava para chegar nesse objetivo que eu tinha traçado ali dentro. Mas, cara, eu era muito novo. E então, assim, eu não conseguia ver muito além de agência, não sabia que tinham vários departamentos por trás de um banco, né, que tinham outras posições, que tinham cargos até maiores que o chefe de agência. Eu era um moleque, assim, tava aprendendo, assim, desde o zero isso. E a galera que você perguntava, te ajudava de boa? Ajudava, assim. Gostava de ver seu empenho? Com certeza, assim. Cara, eu sempre tive muita facilidade de comunicação e sempre tive muita facilidade em fazer relacionamentos. Então, eu costumo dizer que por onde eu passei, eu deixei portas abertas, né? Eu nunca tive um problema com nenhuma empresa que eu passei e principalmente com colegas de trabalho. Então, que eu levo isso hoje para minha empresa, né? Então, cara, sempre fui ajudado, né? E acredito que o relacionamento, ele é uma das chaves principais para você conquistar, de fato, um tipo de sucesso ali financeiro, um tipo de sucesso empresarial, né? Porque o relacionamento, ele abre portas. Então, às vezes, o que acontece com o relacionamento?
as pessoas confundem muito networking com puxar saco, com, nossa, cara, conheci. Não, o networking de verdade, ele encurta caminhos. Então, assim, cara, eu preciso desenvolver uma ferramenta aqui para minha empresa e, cara, conheço um cara muito bom em tecnologia, que esse cara desenvolveu uma empresa X. Vou ligar pro cara, viu? Tô pensando em desenvolver isso, tal. O cara vai me dar o caminho. Coisa que às vezes eu perderia ali, cara, horas e horas pensando, dinheiro, contratando algumas pessoas para estudar o novo projeto. O cara só foi e me deu o caminho e ficou muito mais rápido. Isso é networking pra mim, né? A gente está perto de pessoas que possam encurtar os nossos caminhos e não que a gente precise ficar usando essas pessoas, né? Então, o relacionamento ali no banco, pra mim, ele foi muito isso. Essas pessoas encurtaram caminhos pra mim. Tanto que eu me tornei, como você me apresentou aí no início, o gerente mais jovem da rede bancária. Então, aos 21 anos, eu fui promovido como gerente e esse marco pra mim ali foi muito importante, porque eu falei, opa, já tenho minha carreira definida, tenho minha vida definida, é aqui que eu vou ficar, né? Pô, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo aqui dentro, e mirei novos objetivos. Quando eu olhei, falei, cara, não. Eu tava 1 ano de gerente, falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Porque o banco, ele, ao mesmo tempo que ele é uma possibilidade legal de crescimento e tudo mais, ele, cara, é um fiozinho ali que você tem que andar em cima, né? Enquanto você tá produzindo, cara, você tá, porra, show de bola, mas enquanto você não tá produzindo, você parou de produzir por algum motivo e tudo mais, cara, simplesmente você é trocado, né? E todo o seu reconhecimento que você tinha 2 meses atrás, você já não tem mais hoje, né? Então existe uma pressão, né, no sistema bancário como um todo que eu não concordava muito, né? Acho que não tinha uma valorização do trabalho das pessoas, né? E não tinha uma humanização. Então eu olhei aquilo e falei, cara, não quero mais isso. E tinha um produto do banco que eu gostava muito de fazer, que era o financiamento imobiliário, porque estava ligado com o sonho de uma pessoa de conquistar o seu imóvel. Então eu falei, pô, peraí, cara, eu gosto muito disso, como é que eu faço isso fora daqui? E eu comecei a estudar, conheci o meu sócio, aí ele falou, cara, vamos fazer isso. Eu falei, vamos embora então. Pedi a conta, fiz uma carta próprio punho, entreguei no banco, fui criticado demais. O meu chefe, que era um cara que, cara, eu vivia, a gente saía, fazia happy hour junto toda semana, ele era meu mentor ali do meu momento que eu estava vivendo ali no banco. Ele olhou pra mim e falou, cara, você vai fracassar. Desculpa, você vai fracassar, você tem 22 anos, cara, o que você tá fazendo na sua vida? Você tem uma carreira. Esse foi o primeiro momento que você não foi apoiado no banco. Você Foi, pediu a demissão. Foi o primeiro momento, primeiro e último, porque dali eu segui mesmo assim e saí fora. Mas, e não foi só, os gerentes em volta, né, eu tinha 22 na época, gerentes que tinham 40 e poucos anos, já tinham 10, 15 anos de banco. Cara, aqui você tem um vale-refeição bom, aqui você tem um salário legal, acima da média, cara, o que você vai fazer lá fora? Só que, cara, cada um é cada um. Minha cabeça não pensava num vale-refeição. Minha cabeça não pensava num salário na média ou acima da média. Minha cabeça pensava em, cara, em realmente mudar um tipo de mercado, né? Então eu falei, cara, não, eu tô pensando muito mais na frente. E eu tentei explicar isso pra 2 pessoas e não dava. Sabe quando você desiste no meio do caminho? Fala, cara, deixa pra lá, cara. Um dia eu te conto, um dia você vai ver, tá tudo certo. E hoje é legal, muitas pessoas do banco ali que trabalharam comigo nas agências e tudo mais, me seguem, me mandam mensagem, falam, pô, Tassi, eu lembro de você no banco, cara. Legal, né? Isso é muito bacana, o reconhecimento. E com toda humildade, sabe? De falar, cara, que bom que deu certo e isso é muito legal. Eu corri um risco, acho que isso é muito importante e acho que pessoas que estão dispostas a correr esse risco, elas de fato tendem a ter uma chance muito maior de dar certo, de vencer na vida do que pessoas que preferem ficar numa zona de conforto com vale-refeição bom e com salário na média, né? Ô, Tassi, quero só dar uma pausa aí antes de você continuar, que hoje a gente recebe muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira, né? E elas não estão satisfeitas no que elas fazem, tal, igual como você estava, só que acontece que muitas delas, uma grande parcela a mais, nem chega até a gente para buscar uma transição de carreira, trabalhar com hipnoterapia, coisa do tipo, porque elas não têm coragem, esse é um ponto, de fazer uma transição, de mudar, e outras ainda nem sabem que estão insatisfeitas, que só não estão felizes e acham que vai melhorar com a próxima promoção, com a próxima mudança de área, enfim, com o aumento de salário.
E acho que você pode gerar muito valor se você explicar um pouquinho como que foi a sua cabeça no momento que você tomou a decisão que, tipo, não, isso aqui não é pra mim, não tô feliz, não... Por que você não pensou de, pô, será que se eu conseguir um cargo a mais, se uma promoção a mais, será que não vai melhorar? Como que foi esse pensamento aí pra gente ajudar essas pessoas que não sabem se estão felizes ou não naquilo que elas fazem? Michael, hoje as pessoas elas estão ancoradas nos seus trabalhos, a maioria das pessoas estão ancoradas nos seus trabalhos por 2 quesitos. Ou é pela zona de conforto, porque tá gostoso, eu tenho um bom relacionamento, e, cara, o trabalho é perto de casa, eu trabalho de home office, ou elas estão ancoradas por dinheiro. O salário aqui tá legal, eu vivo, consigo pagar minhas contas, sobra uma graninha aqui, tá tudo certo. São essas 2 âncoras que a maioria das pessoas hoje tem. Só que elas têm a terceira âncora, que é não estar feliz, né? Elas estão presas aqui, mas elas não estão felizes. Mesmo tendo essas 2 âncoras, ou da zona de conforto ou da grana. E o que é o problema disso? Numa transição de carreira, né, quando você mira algo que você fala, eu quero mais do que isso, e quebra essa chave de, cara, dá pra ganhar mais grana do que eu tô ganhando, e, cara, eu vou sair dessa zona de conforto pra um dia ter um conforto muito maior do que eu tenho hoje, e muito melhor do que eu acho que eu tenho hoje, né? Essa transição, por que as pessoas não fazem? E, cara, a real é que a maioria não faz, né? Por medo. Né? As pessoas têm medo, né, de fracassar. Né? E o medo de fracassar é o que bloqueia, cara, 99% das pessoas de progredirem. Então, na minha transição, o que eu me baseei e o que eu me apoiei pra conseguir fazer isso? Porque eu tinha medo também. Pô, eu tava começando a progredir, eu tinha uma oportunidade de carreira ali dentro, de fato, né? Não era que eu achava, era dita por todos os meus chefes ali dentro e tudo mais. E eu tive medo de voltar pra casa do meu pai e falar, cara, fracassei. Entendeu? Só que eu precisei me apoiar em alguma coisa. E a minha dica pra quem quer fazer uma transição de carreira é encontrar um apoio. O meu apoio foi um propósito. Eu encontrei um propósito. E o propósito, Michael, as pessoas acham que elas têm que fazer o que elas amam. Eu discordo disso. Eu acho que você tem que fazer algo que tenha um propósito que você ama. A causa final tem que ser o que você ama. Vou dar o meu exemplo. Eu não amo fazer crédito imobiliário. Cara, o crédito imobiliário ele é burocrático, ele dá problema. Cara, o cliente fica em cima, existe uma pressão. O vendedor precisa vender o imóvel logo, o comprador precisa se mudar. O que eu gosto, o que eu amo fazer no meu ramo é realizar sonho, que é o final. Atrás de toda essa burocracia, de toda a pressão, de todos os problemas, tem uma pessoa comprando o seu primeiro imóvel, tem uma pessoa conseguindo investir, tem uma pessoa realizando um sonho. Isso me move. Então eu não preciso amar a ponta, eu posso amar o final. Então a transição de carreira, se você não tiver um apoio, e eu acho que o propósito ele é um apoio muito bom, né, você não vai conseguir, porque o medo vai te bloquear. Todo mundo tem medo de voltar passos para trás. É fato. Entendeu? Ninguém quer, se você, cara, era pobre e você virou classe média, você vai ter medo de voltar pro pobre, porque você experimentou aquilo. Exceto pessoas, cara, que são herdeiros, né, que estão começando uma empresa com a grana do pai. Tá tudo bem também. Só que o medo dessas pessoas é diferente. Entendeu? Agora, vamos falar da maioria, de fato, que vai ali crescendo degrau por degrau, tem medo de voltar ao degrau de trás. E a gente tem que aceitar isso. Tá tudo bem ter esse medo. Só que ele não pode paralisar a gente. Então, para não paralisar, você precisa se apoiar em algo muito maior que o seu medo. Que no meu caso, foi o propósito que eu encontrei. Caramba, hein? Sensacional. Olha só, galera, tá vendo? Então, se você tá apoiado aí pela zona de conforto ou só pelo dinheiro, mas não tá feliz, isso não vai mudar com o tempo, né? Então, como o Tássio falou, você precisa se apoiar em alguma coisa. E eu gostei muito do que você falou, Tássio, que você não precisa amar aquilo que você faz, mas pelo menos você pode amar o final daquilo que você faz, né? O resultado final. E eu me identifiquei muito, né? Porque muitas vezes eu vou pro trabalho, pra empresa, e empresário tem que fazer muitas coisas que é chato, né? É burocrático, é trabalhoso. E resolver... O trabalho de empresário, na real, é resolver problema, né?
E ninguém gosta de ficar resolvendo problema, né? Só que sempre quando eu penso nisso, eu penso, poxa, mas vai valer a pena porque quem vai ser transformado lá na ponta, né? Qual vida vai ser salva, né? Inclusive, eu queria aproveitar para fazer um merchan aqui, que esse podcast ele é patrocinado pela Omni Brasil, que é a maior escola de hipnoterapia do Brasil, que forma profissionais que vão ajudar pessoas a tratar depressão, ansiedade, síndrome do pânico e diversas outras doenças, e também vai ajudar a equipe, você ser um líder melhor. Inclusive o Tássio fez, né, a formação recentemente, inclusive a gente estava conversando aqui antes que já está usando, né, Tássio, na galera. Com certeza. Que show. Só pegando esse gancho, né, já que você já tá fazendo aí a propaganda, a experiência da Omni para mim, ter me formado como um hipnoterapeuta, sendo um empresário, né, sendo um empreendedor, tá ligado com o propósito meu que eu tenho de vida, que é transformar a vida de pessoas. E eu encontrei isso na hipnoterapia. Porque, primeiramente, que o processo de formação, você se transforma. Então, assim, cara, curei vários traumas que eu tinha ali dentro, né, alguns bloqueios que eu tinha. E, cara, independente de qual nível você esteja na sua vida, algum trauma, algum bloqueio você tem, né? E acho que a coisa mais linda que a gente pode fazer aqui nessa vida é olhar pra gente mesmo, né? Então, foi um momento que eu pude olhar pra mim. E em segundo, que eu pude aprender técnicas totalmente incríveis, aplicáveis e que realmente mudam a vida de pessoas. Então eu já comecei a trabalhar muito com pessoas mais próximas a mim. Comentei com você no início, né? Eu tenho um sonho aí de um dia, se as coisas se acalmarem um pouquinho, né, na empresa, como você falou, a gente vive resolvendo muitos problemas, né? E eu, cara, quando as coisas estão mais calmas, eu abro uma outra empresa e eu nunca paro, né? Então, assim, eu tenho vontade de uma hora estacionar, mas ainda não. Mas eu quero muito poder, mais pra frente, conseguir ajudar muitas pessoas através da hipnose, trabalhar de fato com hipnoterapia numa escala um pouco maior do que eu venho fazendo hoje, né? É que hoje eu venho fazendo mais como um hobby, né? Pra ajudar as pessoas que estão à minha volta. Mas quem sabe um dia eu também não possa fazer aí, de fato, de uma forma mais profissional, né? Com pessoas que eu não conheço, com pessoas que estão precisando de ajuda ali. Legal. Em todo canto, que tem em todo lugar, né? Pessoas precisando de ajuda. Mas é muito incrível, foi uma transformação. Pô, que show. E, bom, mas aí continuando, e aí você se apoiou nesse propósito você se identificou quando você vendia lá os créditos imobiliários, né? Dentro do banco que você trabalhava, e aí você saiu, venceu o medo, se apoiou no propósito, e aí como que foi na prática mesmo, na vida real? Perrengue. Cara, você ter conhecimento do produto, eu achava que era tudo. Né, mas eu não tinha conhecimento sobre a gestão empresarial completa. Né? Então eu comecei a empresa trazendo o processo para dentro, né, produto para dentro, tudo mais. Só que rapidamente, em um ano eu quebrei a empresa total, porque eu não tinha o caminho de cada área, né? Eu não sabia fazer a parte financeira muito bem, eu não tinha o marketing desenvolvido, eu não tinha, cara, toda essa parte de liderança bem estabelecida. E aí, só sabia o produto, né? Sabia o produto. Então eu comecei a ver isso, né? E falei, cara, peraí, eu preciso de fato crescer agora como um empresário, né? E aí eu comecei a estudar, cara, mergulhei. Mas como que foi essa transição aí? No momento que você quebrou, que a empresa não estava indo bem e tal, você teve um momento ali de, tipo, eu sou um fracassado, deixa eu voltar para onde eu estava, ou não? Como que foi? Michael, eu tenho uma coisa dentro de mim, cara, que em uma das minhas terapias, eu já identifiquei que um dos meus pilares é a competitividade. E eu tenho uma competitividade comigo mesmo. Então, assim, eu me desafio o tempo inteiro. E quando eu olhei, que eu falei, meu Deus do céu, quebrei, vou ter que bater lá no banco, e eu lembrei do meu chefe falando, você vai fracassar. Falei, quê? Não vou, não. Eu não vou deixar ele estar certo nisso, não. E eu falei, cara, não, eu vou mudar isso. E aí eu falei, cara, eu vou aprender o que eu tenho pra aprender, né? Eu tinha comprado o meu primeiro carrinho legalzinho ali, desse um ano ali como empresário. Cara, vendi o carro, falei, cara, vou botar dinheiro de novo e vou começar de novo.
E aí comecei, só que de uma forma completamente diferente. Comecei a olhar todos os pontos da empresa, comecei a trazer mais pessoas para próximo de mim, que, cara, sabiam, comecei a escutar mais, comecei a ter muito mais humildade, né, de ter pessoas me falando o que eu tenho que fazer, né? Antigamente eu achava que eu contrataria pessoas para falar o que elas iriam fazer, né? Ó, vou contratar você, você faz isso aqui. Não, cara, eu comecei a entender que não, eu preciso contratar pessoas melhores do que eu nessa área para elas me falarem o que eu tenho que fazer. Ó, essa área tá aqui errada, vamos para esse caminho. E eu aceitar, eu aprender com elas. Eu comecei a entender diversos pontos importantes ali dessa jornada do empreendedor. Mas isso estudando também, né? Muito. Mergulhei em livros, mergulhei em diversos vídeos que tem no YouTube sobre gestão empresarial, sobre liderança, sobre RH, sobre marketing, né? E comecei a fazer alguns cursos paralelos também. Então, tudo isso foi me ajudando muito, né, a me tornar, de fato, hoje o empreendedor que eu sou. Acho que eu tenho muito ainda para aprender. Cada vez que a gente cai e tropeça numa pedrinha, eu olho para isso hoje com mais carinho e falo, opa, peraí, cara, mais uma oportunidade de aprender e me tornar um empreendedor melhor. E eu vou lá e aprendo. Hoje a gente tem, cara, uma rede legal de network que a gente pode falar, cara, tô dando cabeçada aqui, me ajuda, o que eu faço? Né? E ter humildade de perguntar, de falar, não tô conseguindo, me ajuda. Né? Então, diversos caminhos que a gente foi tomando ali, né, pra gente conseguir hoje chegar na posição que estamos aí. Legal. E aí depois a empresa só crescendo e continua até hoje como a maior startup, né, Hoje nós somos a maior startup de crédito imobiliário do Brasil, com 100% de capital próprio, né, e a gente tem alguns projetos para frente aí, né, bem interessantes, mas de fato o que a gente tem feito cara, resolver uma dor do mercado, que você vai comprar um imóvel, você precisa financiar esse imóvel. Normalmente o brasileiro ele tem conta em 1 ou 2 bancos. Então, para você ter uma simulação, você normalmente vai falar com o seu gerente e você vai ter 2 simulações, se você tem 2 bancos ou talvez só um. Né? O que a gente viu? A gente falou, cara, não é possível que em pleno 2020, 2021, 2022, 2023, aí você tem que sair, né, na rua, bater numa agência, pegar uma fila para ter uma simulação de financiamento imobiliário. A gente tem que automatizar isso, a gente tem que fazer uma coisa mais prática. Né? E aí hoje a gente tem 19 bancos, né, dentro do nosso sistema, onde a gente consegue cotar de uma forma simultânea, muito rápida, todas essas opções para o cliente, aprovar o crédito do cliente, fazer o processo onde o cliente escolher, né, onde ficar melhor, onde ficar mais em conta para o cliente, tudo de forma digital. O cliente vai fazer tudo da casa dele e isso faz com que a gente consiga olhar para um mercado que há 10 anos atrás era mega burocrático, né? Antigamente você precisava de 60 dias, 90 dias para fazer um financiamento, hoje a gente faz em 8 dias. Né? Você precisava sair e ir para uma agência 8, 10 vezes, assina um documento, volta, leva um documento. Cara, hoje você não sai de casa, é tudo digital. Então a gente conseguiu mudar, né, transformar um mercado, e é um dos mercados que mais cresce no Brasil hoje, o mercado imobiliário, né? Bom, então quem está nos ouvindo aí que está buscando financiamento, seja para morar, seja para investir, pode entrar em contato com vocês lá que vocês vão... Com certeza, no nosso Instagram, @8crédito imobiliário, nosso site, 8creditoimobiliario.com.br, tem o nosso simulador ali, já foi eleito o mais rápido do Brasil. Que legal. Você pode entrar ali e fazer a simulação de todos os bancos ali em 20 segundos, né, de forma muito prática, e a gente tem todo o nosso time à disposição. Gosto de sempre falar isso, a gente investe muito em tecnologia, mas a gente investe o dobro em pessoas. Né? Então, cara, na 8 você nunca vai falar com robô, você nunca vai falar com chatbox, você não vai ser mal atendido jamais. A gente sempre vai ter pessoas capacitadas e que querem estar ali, né, transformando ali, ajudando a realizar o sonho dessas pessoas. Né? Pô, que demais. Então, ó, se você quiser financiar, aí, ó, procura lá a 8. Bora. Isso aí, Tássio. Demais. Ô, Tássio, com toda essa experiência que você já passou aí, que você cresceu rápido, né, como empresário, empreendedor, inclusive tá na Forbes, né? O que você vê que impede hoje as pessoas de terem esse crescimento rápido, um crescimento mais rápido do que elas poderiam? O que impede? Michael, além do medo, né, que eu comentei um pouco atrás ali, porque hoje eu vejo muitos empresários abrirem um negócio com o dinheirinho contado. Então hoje eu tenho 30 mil reais, cara, fiz um planejamento, vai dar 29 para abrir o negócio, abre, começa a
virar, começa a ganhar uma graninha, né? E ela pode reinvestir essa grana, ela pode dar um passo maior, ela pode, cara, pegar uma grana ali de um investidor para alavancar seu negócio e tudo mais, mas ela não faz, por medo de realmente quebrar, por medo de voltar ali os degraus, como a gente estava comentando. Acho que o medo, de fato, ele atrapalha muito o crescimento das pessoas e a preparação, né? Hoje, o que mais acontece, que eu vejo aqui no Brasil, são pessoas muito mal preparadas, querendo criar empresas, querendo criar novos produtos, e principalmente as pessoas estão tentando inventar a roda, né? Foi enfeitado muito aqui no Brasil por diversos coaches de internet e tudo mais, que tem que ser tudo muito diferente. E, cara, só que o básico ele funciona, né? E o que é o básico? Cara, você resolver algum tipo de dor. É assim que você vai transformar um tipo de mercado e é assim que, consequentemente, você vai ganhar dinheiro. Só isso. Você precisa resolver uma dor. Entendeu? Qual é a dor? Cara, tem diversas dores hoje no Brasil. Entendeu? Então você precisa simplesmente encontrar uma forma de resolver alguma dor que esteja ligado com o seu propósito de vida. Eu acho que é esse ciclo que eu penso, entendeu? Perfeito. E quando você falou de preparação, algo que você trouxe na sua história, que eu acho muito importante e vejo que falta muito, né? Primeiro, a questão da humildade, que você falou, né? De baixar a cabeça, perguntar, inclusive para as pessoas que você contratou, né? Pessoas que têm menos resultado profissional do que o seu, mas têm mais experiência naquela área, naquele ponto específico. E o estudo, né? A gente nunca pode parar de estudar. Demais. E hoje, eu vejo que você, na verdade, assim que a gente se aproximou, né, que eu vi, acompanhando você no Instagram, eu vi que você é o cara muito do esporte, né, você tem uma filosofia muito legal, que linka o esporte com saúde, com sucesso. Compartilha um pouquinho disso com a gente, que eu acho que pode gerar muito insight para todo mundo. Michael, eu divido sempre minha vida por alguns pilares, e os meus pilares de vida, eles são a espiritualidade em primeiro, a saúde em segundo, a família em terceiro e o trabalho em quarto. E por que nessa ordem pra mim, né? Eu acredito que em todos os momentos de dificuldade que a gente passa, e todo mundo passa, independente da posição, a gente sempre tem que ter a nossa fé ali pra se apegar, né? Pra conseguir dar o próximo passo, pra acreditar que a gente vai conseguir. E isso vem muito da fé, da espiritualidade. E em segundo, a saúde, porque sem a saúde a gente não consegue fazer o restante, né? Então eu vejo que hoje essa ordem está muito inversa, as pessoas estão colocando o trabalho em primeiro, e isso faz com que, cara, todos os outros pontos eles desabem um momento ou outro, né? Porque eu conheço diversas pessoas que se dedicaram muito ao trabalho, né? Literalmente se mataram de trabalhar, né? Porque quando pararam, falaram assim, opa, peraí, agora eu tô rico. Cara, o filho já tava com 20 anos, não tinha a menor empatia pelo pai, né? Ou tava tendo já um neto que nem consegue brincar com o neto porque simplesmente não tem uma mobilidade, não consegue agachar, não consegue fazer nada, porque nunca pensou em ficar 1 hora por dia numa academia, se cuidando, né? Então eu vejo que as pessoas estão invertendo essa ordem. Para mim essa ordem é muito sagrada, eu não abro mão dessa ordem. A família em terceiro, porque é o nosso legado que a gente quer deixar. Acho que ele começa na nossa família, né, cara? A gente precisa procriar, a gente precisa ter nossos filhos ali para passar tudo que a gente aprendeu, né, para passar os nossos valores, né? A nossa esposa, esposo, né, o nosso cônjuge ali que compartilha essa vida, que tá na nossa retaguarda. Muitas vezes a gente tá aqui na linha de frente, batalhando, indo pra lá, indo pra lá. Pô, é muito importante ter uma pessoa parceira ali na retaguarda, né? E por último, ali nos meus 4 pilares aqui, o trabalho, que é o que vai, de fato, gerar uma condição de vida melhor pra família, que vai poder também proporcionar uma saúde legal pra gente, né? Então, o que eu penso a respeito disso, né? Sobre esportes e tudo mais. Eu sou viciado em esportes porque cientificamente é comprovado, né, todos os benefícios que o esporte traz para a saúde. Se eu faço uma atividade física 6 horas da manhã, meu dia é muito, muito mais produtivo do que se eu acordo 8 e vou direto pro trabalho. Muito, muito. Isso é comprovado, inclusive. Isso é comprovado. Talvez alguém que esteja ouvindo a gente que não faça esse exercício e acorda 8 fala, nossa, o dia que eu tentei fazer isso, eu acordei 6 horas, meu dia ia
parecia que que eu ia morrer ali no dia, né? Óbvio, você fez uma vez, você fez duas, você fez três, e você tá acostumado há quantos anos a dormir e acordar 8 da manhã e ir direto pro trabalho, né? Então tudo que é novo, o nosso corpo estranha, e não quer dizer que seja pior, né? A gente precisa criar hábitos, né? Então o hábito de atividade física, ele é um dos hábitos mais saudáveis, juntamente de alimentação boa, né? Então, cara, eu não abro mão de atividade física, e todo mundo que tá à nossa volta, né, seja na empresa, família, cara, o que eu puder cutucar, ser chato, né, pra tirar essa pessoa da zona de conforto e ir fazer alguma atividade física, cuidar da saúde, eu faço, né? Então, assim, cara, eu tenho meu médico de confiança, o Dr. Pedro Andrade. Cara, ele tem uma clínica maravilhosa aqui em São Paulo. Todo mundo que eu posso, eu faço questão de botar lá. Mas todo mundo que eu posso. Eu ligo pra eles direto, pra ele, pro Márcio, e falo, cara, preciso, encaixa essa pessoa pra mim. Encaixa isso aqui, bota essa pessoa, ela tá disposta a mudar. Aí, cara, minha mulher, ela é personal. Pô, todo mundo que eu posso também, cara, faz uma aula com ela pra você ver, cara. Pô, vamos, ajudo. Aí eu falo pra ela, amor, você pode ajudar essa pessoa aqui? Cara, ajuda ela, só uma consciência, monta só um treino pra ela, né? Eu faço isso, cara, de coração, não ganho nada em troca, né? Faço isso porque, cara, o meu maior prazer é ver as pessoas se cuidarem, né? Isso, cara, meu pai nunca fez uma atividade física, cara, botei pra fazer academia agora, tá com 70 anos e começou a fazer academia. Levei na clínica. Cara, vamos resolver, vamos olhar tudo, né? Então eu me preocupo muito, muito, Michael, porque eu acho que as pessoas que não cuidam da saúde, né, sinceramente, pode ser um pouco extremista, mas pra mim quem não cuida da saúde, cara, não cuida muito bem de todas as áreas da vida, sabe? Porque se você não cuidar da sua saúde, do seu templo, né, do seu corpo, você vai cuidar do que bem? Pois é, que deveria ser o mais importante pra você, né? Com certeza. Você cuida disso, vai cuidar do quê, né? Com certeza. E você falou que sempre busca incentivar todo mundo. Você faz isso na empresa também? Cara, a gente tem um programa 8 Fit, né? A gente tá até mudando agora a vertente, mas por muito tempo o 8 Fit eram 2 professores de personal trainer, de educação física, que iam 5h30, 2 vezes por semana lá na empresa. Então a galera saía meia hora mais cedo e fazia uma atividade física, né? Então, assim, por muito tempo a gente manteve isso. Agora a gente tá mudando um pouco do escopo, estamos olhando por um outro lado, né? Mas, cara, eu gosto de levar pessoas na empresa, por exemplo, para falar um pouquinho de saúde, burnout, depressão, então sempre alertando. Só que o mais legal, cara, de fato, é que tem uma frase do GeoJ que fala que o exemplo arrasta, né, cara? E de fato é isso, né? Muitas vezes na empresa a gente vê a galera começando, né, uma atividade física e tudo mais, porque ela vê, cara, os sócios indo, malhar todo dia, cara, a galera da empresa, quantas pessoas, né? Eu tenho colaboradores ali que, cara, não faziam nada. Hoje são viciados em treinar, são viciados em fazer algum tipo de esporte. A gente marca futebol, fazer alguma coisa, movimentar. Então, assim, independente de programa ou não, né, acho que é o exemplo que a gente dá ali dentro, né, comendo bem, se alimentando bem, né, cara, a gente sempre bota uma coisinha legal ali pra comer, saudável, tudo mais. Rola um bolinho, mas a gente sempre incentiva a galera, cara, consciência, né, você não tem problema você comer um bolo hoje, né, tá tudo bem, eu não sou radical, eu gosto de um equilíbrio, mas, cara, vamos cuidar do corpo também, vamos treinar, vamos se alimentar bem no resto da semana, e assim a gente vai indo. E muitas vezes é coisa simples que incentiva a galera, né? Lá na Omni a gente começou... Eu sempre tive esse hábito, né, de fazer isso que você faz, né, antes de trabalhar. Acordo 5 horas, faço academia, a primeira coisa do dia, que já muda a mentalidade, né? Depois eu começo meu dia. E a minha esposa também faz isso, a Rafa. Só que eu via que as pessoas na empresa, elas até queriam às vezes, só que faltava esses hábitos, muitas vezes. E aí simplesmente a gente teve a ideia de fazer um grupo de WhatsApp, quem estava realmente afim, todo mundo compartilhou as metas ali de treino semanal e tira uma foto para mandar no grupo mesmo ali. E isso incentiva muito, assim, inclusive já me incentivou de um dia que eu tava muito cansado, fui dormir mais tarde e tal, eu falei, poxa, mas a galera tá no grupo lá e deixa eu incentivar eles lá. E fui só por conta disso. Compartilhar, simples, né? Esse compartilhar, ele te ajuda a não deixar a sua cabeça, a sua mente burlar você. Porque você assume esse compromisso publicamente. Você fala, galera, amanhã a gente vai na academia, eu vou tirar uma foto. Né? E, cara, se você não tirar foto, cara, você vai ficar mal ali com o pessoal. Né? Então, isso é muito bom, porque você ganha ali da sua mente nesse momento, você fala assim, não, peraí, eu tenho esse compromisso, eu vou fazer. Ô, Michael, só um ponto sobre a saúde, né?
eu acho que muitas pessoas têm uma jornada muito difícil na vida, né? Então, eu vejo pessoas romantizando que, você tem que cuidar disso, cuidar daquilo, só que a realidade da maioria da população é, cara, a pessoa acorda às 5 da manhã, pega 3 horas de ônibus, né? Trabalha até 6 da tarde, pega mais 3 horas de ônibus pra voltar, tem filho pra cuidar em casa, chega, não tem tempo. Cara, isso é verdade, isso é a maioria isso é a maior parte da população. Não pode ficar romantizando isso. Só que eu acho que cuidar da saúde não pode ser secundário, tem que ser o objetivo primário. Então, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas falam, cara, academia é um luxo, né? E na verdade não, cara. Acho que a academia você tem que colocar, você tem que tentar botar na sua rotina como uma obrigação, né? Primeiro eu faço uma academia, depois eu vou fazer as outras coisas, né? E não ao contrário. Se der tempo, eu vou na academia. Entendeu? Então, assim, tem que ser ao contrário. Eu vou fazer academia, se der tempo, eu vou fazer uma outra coisa. É como guardar dinheiro também, né? As pessoas falam, se Exatamente. sobrar dinheiro, eu guardo. Exatamente. Primeiro você se paga, depois você paga o resto. Só que eu tô te falando, a gente não pode romantizar, porque tem pessoas que, cara, malemar conseguem botar comida pra dentro de casa, né? Acho que cada um tem que entender o seu momento, mas a saúde, cara, independente se você vive nessa jornada que eu tô explicando de, cara, 3 horas de ônibus pro trabalho e volta, cara, tenta encontrar de uma forma uma academia no seu horário de almoço, do lado da empresa. Mas não tem uma academia. Cara, pega um treino online, de graça, que tem um monte na internet. Cara, 20 minutos por dia, né, na hora do almoço. Ali, cara, acha um lugar ali, vai num calçadão, vai numa praça. Alguma forma de conseguir encaixar na sua rotina, por mais difícil que seja. Acho que isso é muito importante. Pelo menos começa, né? Exato. Buscar um jeito de começar, né? Exato. E isso que você falou de romantizar, a gente fala muito sobre não julgar, né, na hipnoterapia, né, que cada um é resultado de sua programação, resultado dos seus pais e tal, e você falou disso, eu lembrei de uma vez que eu fui no nutricionista, inclusive, e eu tava fazendo, tirando as medidas ali, os exames, fazendo peso com a assistente da nutricionista, e foi logo quando eu tava voltando a treinar, faz alguns anos, e tava acordando 5 horas pra treinar, e eu naquela empolgação, né? E aí ela falou que tava querendo treinar, que não tava dando tempo, meio que reclamando assim. E aí eu fui, confesso que ali eu fui sem nada de humildade, ali meio que para dar uma lição, né, de moral nela. Eu falei, mas você não consegue um tempinho? Eu falei, poxa, não tô conseguindo. Eu chego em casa quase meia-noite e tal. Aí eu fui perguntar, porque eu pensando, eu acordo 5 horas da manhã pra treinar, né? Eu fui perguntar, mas e que horas que você acorda? Não dá pra fazer antes de você vir trabalhar? Ela falou, eu moro lá não sei aonde, eu acordo 4 horas da manhã pra pegar ônibus. Aí eu falei, putz, eu baixei a cabeça e falei, realmente... É difícil. É difícil, né? E Tássio, hoje qual que é o seu próximo passo aí que você tá pensando em fazer, Porque você já alcançou... Isso é legal também a gente falar, porque as pessoas acham que a vida é muito estática, assim como um fim, né? Que vai ter um fim. Putz, quando eu alcançar esse reconhecimento que o Tássio alcançou, quando eu tiver uma empresa multimilionária, nossa, eu zerei a vida, né? Mas não é assim, né? Porque quando a gente tá num patamar, a gente acostuma com aquele patamar e também a gente continua tendo sonhos, né? E traz um pouquinho dos seus próximos sonhos e como que é a sua rotina, assim, de continuar botando meta, continuar crescendo? Michael, quem tem fim é quem trabalha por dinheiro. Quem trabalha por propósito nunca vai ter fim, cara. Independente do lugar que a gente já chegou hoje, cara, tem muita mais vida pra transformar. Tem muitos mais sonhos pra realizar. Obrigado. Tem muito mais caminho pra seguir, né? Então eu comentei que, cara, às vezes parece que para um pouquinho a situação e eu vou falar, cara, vou abrir uma outra empresa. Eu sou um cara que tem várias ideias, então eu falo, cara, tem uma dor aqui, quero resolver essa dor, vambora. Eu vou, estruturo um time, vamos fazer aqui, né? Então assim, por quê? Enquanto eu estiver resolvendo dores que existem, né, eu estiver ajudando pessoas, cara, eu não vou parar, né? Eu não vou parar, né? Eu tenho 29 anos. Então, assim, cara, seria até hipocrisia falar que, nossa, cheguei em algum lugar, eu vou parar. Primeiro que não existe estabilidade, né? Você acha que você tá legal hoje e tudo mais, cara, amanhã pode mudar tudo e como tá mudando tudo tão rápido, né? E amanhã você já, não tem mais nada, né? Então, acho que essa ambição a gente tem que ter dentro da gente mesmo, sabe? Eu acho que um dos pontos principais que eu busco,
nas pessoas que vão entrar, seja de sócia comigo em algum projeto, seja em alguma empresa, né, que estão próximas a mim, eu cobro muito disso as pessoas, a ambição, né, cara, e a ambição positiva, né, a gente sabe que tem aquela ambição negativa da pessoa pisar em alguém para poder chegar a algum lugar, não, é uma ambição positiva, é uma ambição de você não parar, você ser, cara, insaciável, você querer sempre mais, né, só que o querer sempre mais é estar ligado ao propósito, querer ajudar mais pessoas, querer mudar mais vida, querer transformar mais mercados, querer criar mais coisas legais, é isso, né, não de, cara, tô com uma grana aqui e vou parar já, pô, tô de boa. Cara, não, cara, quantas pessoas você pode ajudar, quantas pessoas dependem de você, quantos empregos você gera, né, então eu acho que eu vejo que falta muito isso nas pessoas hoje, cara, essa ambição de querer dar mais passos importantes, assim, na vida, sabe? Muito legal. Eu lembrei você falou de ambição e querer sempre mais. Eu lembrei não sei onde eu aprendi isso, mas acho que numa palestra falando da diferença entre a ganância, buscar por ganância e buscar por abundância, né? Uhum. Onde a ganância é quando você sempre acha que não tá o suficiente, né? Sempre falta, e a abundância é o contrário, você sempre achar que pode ter mais, pode fazer mais. Que é isso, né? Quando fazer o bem nunca é demais, né? Na minha vida pessoal, aí realmente na pessoa física, né, eu tenho o hábito de sempre praticar a gratidão por o que eu tenho hoje e planejar mais o que eu quero pra frente, né? Então, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas cara, você já tem uma casa legal, por que você vai fazer outra? Eu falo, cara, eu sou muito grato pela casa que eu tenho hoje, mas hoje eu penso num tipo de investimento diferente, eu quero fazer isso, né? Eu vou fazer uma outra casa dessa forma porque minha família cresceu. Então, assim, eu tenho meus planejamentos, né? Mas eu pratico muito essa gratidão, que é de fato isso, é a abundância de você falar, pô, sou muito feliz pelo que eu tenho até aqui, mas eu posso querer mais, né? Pra investimento, eu posso querer mais pra mudar algum estilo de vida ali que tá precisando naquele momento. Então, acho que faz total sentido aí com a mudança. Legal. E você falou que tem outros negócios, né? Você gosta de abrir negócio, né? Qual o negócio que você tá focando hoje? Cara, a gente tem a agência Imob, que é hoje a única agência voltada de marketing imobiliário. Então, o que a gente fez na 8? A gente tinha um marketing muito bom na 8. E a gente olhou aquilo, a gente falou, cara, a galera tava muito comprada. E a gente falou, cara, acho que a gente pode ajudar os corretores de imóveis. Porque os corretores... O marketing dos corretores hoje é um marketing ruim, cara. É um marketing que os caras acham que eles vão mostrar casa e a casa vai vender, né? Enquanto o mercado mudou. Antigamente era assim, tanto que tinha até em jornal, né? Vende-se essa casa, e vendia, né? As pessoas mudaram. As pessoas hoje elas estão buscando conexão. Então a gente entendeu essa dor, a gente falou, cara, a galera quer se conectar com o corretor, a galera quer, tipo assim, falar, cara, eu gostei desse cara, né? E qual imóvel esse cara tem pra vender pra mim? Hoje em dia tá assim, os maiores corretores que a gente tem no Brasil hoje, cara, as pessoas nem sabem qual imóvel que eles têm pra vender, as pessoas falam, cara, comprar com esse cara. E aí depois que vai ver a casa. E a gente começou a ver isso, esse comportamento do mercado, e ver que tinham pouquíssimos corretores indo por esse caminho. E a gente criou a agência Imob justamente para conseguir caminhar com os corretores, né, para esse caminho, ensiná-los a realmente a gerar essa conexão com o cliente e parar só de ser uma empresa, né? Eles precisam ser realmente pessoas atrás de empresas. E além da agência Imob, tem a Ulo. A Ulo é uma ferramenta de tecnologia, cara, que a gente trouxe também visando uma dor. Então, são cartões, dispositivos, tudo por aproximação de telefone. Então, a gente criou a Ulo Pet. A Ulo Pet é um dispositivo que vai no pingentinho do cachorro. Se seu cachorro se perde, alguém encontra, a pessoa aproxima o telefone ali e já liga pra você na hora, já aparece todos os seus dados e tudo mais. Tem cartão de visita para jogar fora o cartão que vai papel, né? Enfim, pensando na parte de sustentabilidade e na parte de network. Então, esse cartão, ele vem, você pode colocar o logotipo da sua empresa e aí você coloca todos os seus dados ali. Você pode botar seu link do Instagram, LinkedIn, Twitter, enfim, canal no YouTube, Spotify. Você bota quantos links você quiser e é editável. Então, assim, mudei de telefone. Você vai lá, entra no app, muda seu telefone. Eu quero mudar minha foto. Você muda a sua foto, né? Aí, dispositivo para bolsa,
Pra se você perder sua bolsa ali no aeroporto, alguém encontrar, também aproxima o telefone e te liga. Pulseira pra criança, a prova d'água, a pessoa vai num parque, vai numa praia, né? E aí, cara, a gente sabe que às vezes a criança some ali de repente e alguém encontra, não precisa ficar procurando e tal, é só aproximar o telefone da pulseira que vai ligar pros pais. Então a gente viu essa dor, tem mais alguns produtos que a gente tá lançando ali, a gente tá indo numa linha do autismo também, para cuidar de crianças com autismo. Então a gente tá também olhando para esse lado de tecnologia que tá crescendo muito. Então o tempo todo a gente tá olhando isso, cara, o que a gente pode resolver no mercado ali, quais são as dores que tem, né, pra gente poder de fato contribuir para isso e consequentemente ganhar dinheiro, cara, porque acho que na ponta ali faz sentido, né, eu sempre falo que o dinheiro, ele é a consequência de um bom trabalho, então assim, cara, vamos trabalhar, vamos desenvolver um produto legal, né, vamos ajudar pessoas e, cara, lá na ponta, quem sabe a gente ganha dinheiro também, né. Pô, que demais. E eu fico curioso, de onde que você acha que veio essa criatividade, essa vontade? Poxa, tem um problema, deixa eu pensar uma forma de resolver. Ali pensando na sua infância, na criação dos seus pais, ou você não tem ideia de sempre foi assim? Como que foi isso? Cara, é difícil, acho que eu não tenho uma resposta pra isso, Michael, porque eu realmente sempre fui um cara muito proativo. Né? Acho que a proatividade, ela é justamente sobre isso, né? A gente não ficar parado até conseguir resolver alguma coisa, né? E eu acho que essas ideias também estão atreladas a essa proatividade que eu sempre tive, juntamente de estar com pessoas boas, né, ao meu lado. Então, cara, surge uma ideia na mesa, almoçando, cara, um outro cara já fala, pô, e se a gente fizer isso? E o outro, e se a gente fizer aquilo? Né? Então, acho que é uma junção. Sim essa proatividade, sim essa ambição de, cara, querer mudar mercados, querer mudar o mundo, né? Atrelado com estar ao lado de pessoas boas também. Demais, manter aqui ambição, proatividade e pessoas boas, né? Que aí volta no ponto que você já tinha falado de construir relacionamentos, né? Network. Caramba, Tassi, quanto aprendizado, hein? Nessa parte de network, Michael, eu vejo muitas pessoas perguntam nas caixinhas de pergunta ali no Instagram, no bate-papo, né? Existe um trauma muito forte aqui no Brasil ainda sobre sociedade. Diversas pessoas... Uma sociedade de negócio? De negócio. Diversas pessoas julgam muito sociedade, porque escutaram os pais falando que meu sócio me roubou, a sociedade é ruim demais, sempre dá problema. Isso tá enraizado aqui, se você parar pra ver. Só que a sociedade, ela é o que vai te permitir escalar alguns negócios nessa vida. Porque, cara, se eu não tivesse sócio na 8 hoje, a 8 não seria do tamanho que ela é. Isso é fato, número 1. E se eu não tivesse sócio, eu não conseguiria ter criado outras empresas, né? E se essas outras empresas não tivessem sócios, eu também nem conseguiria criar, porque eu não ia ter tempo para fazer tudo aquilo, né? Então, a importância do sócio, ela é justamente você conseguir ter mais pessoas na mesa pensando com você. E, principalmente, as pessoas acham que sócio tem que ser igual a você. O sócio ele tem que ser diferente de você. Porque o sócio é o quê? É complementar skills, que a gente chama, né? Complementar habilidades. Então, cara, se eu sou um cara que eu sou muito bom em vendas, eu não preciso de um sócio que seja muito bom em vendas. Eu preciso de um sócio que seja muito bom em pessoas. Eu preciso de um sócio que seja muito bom em operacional, né? Então, a importância do sócio é justamente isso. Você conseguir ter pessoas que pensam diferente, que têm skills diferentes na mesa, e que na hora que vem uma ideia assim, se você não sabe o que você pode fazer com essa ideia, cara, o seu sócio vai saber. Então eu acho que é muito importante. Isso está dentro do network que a gente tem falado, mas está dentro também de crença. Que existe uma crença muito forte de que sócio é ruim, de que sócio rouba, de que, cara, escolha bem seu sócio, faça um contrato bom, né? Tenha um jurídico bom, porque a sociedade, cara, hoje ela é bonita, mas amanhã pode ser difícil, né? Então hoje foi combinado isso, mas amanhã se não tá no papel pode mudar, né? Então, cara, se embasem nisso, tenham combinados, tenham ética, cara, e encontre um sócio bom, encontre um sócio diferente de você que vai te agregar em várias skills ali que você não tem. Nossa, eu gostei desse tema porque eu mesmo já tive essas crenças, né, de que sociedade é complicado, e na verdade, você tá falando disso aí, eu acho que até hoje eu tenho um pouco dessas crenças aí. E lá na Omni, eu tenho mais um sócio, né, que ele antes fazia parte da operação, agora saiu da operação,
E a gente fez essa transição quando a gente foi percebendo que os valores não batiam completamente, e a gente conversou e tal, e foi de boa. Só que eu vejo que no meio desse processo geram muitas dúvidas, né, como você está falando, e eu já pensei assim, poxa, mas ele não pensa como eu, ele não é como eu, e eu tinha essa crença errada, né, e eu quero te perguntar, até para mim mesmo isso, como que então deve ser a escolha de um sócio, além de pegar alguém que tem um know-how que você não tem, mas quais os caminhos para a gente construir uma boa sociedade? Porque eu acho que se tem muitas dessas crenças, acho que também as pessoas têm muitos resultados de sociedades com problema, para existir essa crença coletiva. Então, quais as dicas que você dá aí para construir uma boa sociedade? E junto com essa pergunta, já para contextualizar, quando que eu chamo um sócio para começar um negócio, ou quando eu chamo contrato um executivo, por exemplo, ou contrato um funcionário que eu sei que vai ser da minha confiança? Michael, vamos lá. As pessoas acham que às vezes, para eu ter um sócio, eu preciso confiar 100% nessa pessoa. Só que, cara, às vezes você não tem tempo de confiar numa pessoa muito boa que você encontrou no caminho. Essa confiança ela pode ser construída. É igual um relacionamento. Você vai começar um namoro. Você confia na pessoa 100% no primeiro dia de namoro? Não tem como, né? Não tem como. É uma construção, né? A sociedade ela é igual, por isso um jurídico bom por trás. Esse é o primeiro ponto que eu coloco, cara. Um jurídico bom, porque se não houver essa confiança ao longo do caminho e for quebrado esse elo de confiança, né, cara, o jurídico ele tá embasado ali, né? E o que tá no papel vai ter que ser cumprido. Então acho que um jurídico muito bom é a primeira parte para você construir uma sociedade. O segundo passo é você identificar quais são as suas sombras, né? Então, assim, é muito fácil, Michael, a gente identificar a nossa luz, né? Porque tudo que é positivo se sobressai muito mais fácil. Então, assim, eu sei no que eu sou bom, mas, cara, muitas pessoas têm dificuldade de assumir no que são ruins. Então, esse é para mim, o segundo ponto e muito importante, de você identificar quais são suas sombras, quais são suas dificuldades, no que você ainda é falho, no que você não gosta de fazer, é uma boa prática também, e você buscar uma pessoa que é ao contrário disso, que ela é boa nisso, que ela tem esse tipo de skills, que ele tem esses conhecimentos no que você não gosta de fazer, né? Então acho que é uma outra opção. E terceiro, olhar para as pessoas que estão na sua volta, né? Às vezes a gente quer caçar o melhor sócio do mundo, cara, num jantar de networking. Cara, às vezes não é isso. Às vezes esse sócio tá do seu lado, né? Às vezes esse sócio é um colaborador seu que, cara, que tá querendo crescer, né? Então, acho que olhar aí para essa volta sua na empresa. Muitas pessoas sempre buscam sociedade com familiares. Eu não sou contra, não tenho, mas eu não sou contra. Como eu falei, se seguir esses pontos da sociedade, tá tudo bem. Só que as pessoas buscam sociedades em familiar por confiança. Porque elas invertem o papel. Elas primeiro confiam no irmão. Já que eu confio nele, eu vou fazer uma sociedade. Cara, será que seu irmão é a pessoa certa pra estar do seu lado? Né? E se ele for igualzinho você? Vocês vão cair num buraco igual. Né? Porque às vezes você tá indo pra um buraco. O que te tira é o cara que tá enxergando esse buraco que você não tá enxergando. Porque ele pensa diferente. Então é importante você sentar na mesa com pessoas que pensam diferente. Só que você precisa ter humildade. Né? Porque os conflitos de sociedade muitas vezes se dão pela falta de humildade. Por você falar, cara, não, a minha opinião tá certa. Deixa comigo que eu entendo sobre isso. Não, cara, se a pessoa que tá do seu lado tá falando que existe um outro caminho, mais seguro, melhor, mais assertivo, ouve essa opinião, aceita essa opinião primeiro e reflete. Uma vez eu aprendi com um cara, ele me falou o seguinte, ele falou, cara, toda opinião que te derem, goste dela por pelo menos 30 segundos. Independente do que seja. Goste dessa opinião por 30 segundos. E aí, depois você pensa. Porque a gente tem vieses que a gente cria na nossa cabeça e muitas vezes a pessoa tá falando, você nem acabou de ouvir a opinião dela, você tá falando, cara, isso não me serve.
eu sei mais que essa pessoa. Não, cara, tá errado. Não vai dar certo, o cara não sabe o que ele tá falando. Cara, gosta da opinião. Porque se você gostar da opinião dela por 30 segundos, se não fizer sentido, tá tudo bem, depois você descarta. Mas, cara, talvez muitas vezes aconteceu comigo, eu gostei dessa opinião por 30 segundos, e eu não precisei seguir 100% a opinião, mas eu consegui tirar algumas coisinhas positivas de lá e criei uma nova opinião, né, uma nova ideia ali, com algumas informações que estavam ali. Evoluiu, né? Eu evoluí ali. Evoluiu com a opinião, né? Isso, eu adaptei essa opinião. Então, acho que de sociedade é isso. Acho que a gente, como eu falei, eu acho muito importante. Eu não abriria nenhum negócio hoje sem sócio. Nada na minha vida eu faria sem sócio. Mas a escolha do sócio ela é muito importante, né? Tudo tem que estar no papel muito bem claro, né? O sócio ele tem que ter complementaridades diferentes, né? de skills ali, né? E o principal, ter combinados, né? Então, quando você vai abrir uma sociedade, faça combinados. As pessoas se empolgam muito. Cara, vamos abrir, vamos embora então. Cara, faça combinados. O que você vai fazer? Qual que é o seu papel? Deixa claro isso. Isso vai além de contrato. Entendeu? Isso vai além de contrato, são combinados. E se seu sócio não cumprir um combinado básico que ele fez com você, aí você já vai ver que ele não serve para ser seu sócio. Acho que os combinados eles são muito bons. Perfeito. Nossa, demais, Tássio. Bom, estamos finalizando aqui. Eu tenho sempre 2 perguntas que eu faço. Só que antes de fazer essas perguntas, se você não está inscrito aí no canal, não está inscrito no Spotify, já se inscreve para não perder os próximos episódios assim que saírem. E lembrando que esse podcast é patrocinado pela Omni Brasil. Se você quer trabalhar aí, como o Tássio inclusive falou aqui, com um propósito ou com uma causa final que está alinhada no seu propósito, busca lá a Omni Brasil no Google, no Instagram, que você vai ver uma forma de fazer isso com uma profissão sendo muito bem remunerado. E pra gente finalizar aqui, Tássio, uma pergunta que eu sempre faço é para alguém ter uma mente poderosa. O que ela precisa começar a fazer e o que ela precisa parar de fazer, deixar de fazer? Cara, começar a fazer autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, ele é a ponte, né, para você, de fato, poder quebrar diversas crenças e barreiras que você tem ali da sua formação, ao longo da sua vida, para crescer. O autoconhecimento foi o que mudou minha vida, né? Então, o autoconhecimento nada mais é do que você se descobrir verdadeiramente, de dentro para fora, né? Então, desde crenças religiosas, né? Eu tenho essa religião, cara, você já viu outras, né? Talvez você se encontre melhor em outra, né? E desde a parte de realmente você saber quais são suas sombras, quais são as suas principais luzes. Eu vejo muitas pessoas batendo nos pontos negativos. Cara, olha para os seus pontos fortes, olha para os seus pontos positivos, né? Se você, cara, forçar esses pontos que são bons a ficarem excelentes e os pontos que são ruins ficarem medianos, cara, você já vai ser uma pessoa muito melhor, né? Então, eu acho que o autoconhecimento para mim é a chave para qualquer transformação de uma pessoa que não esteja satisfeita com a sua vida e queira mudar, queira progredir, queira se transformar, ela tem que praticar o autoconhecimento. E o que não fazer, né? O que não fazer é, cara, se sabotar. As pessoas param no meio do caminho o tempo todo porque se auto-sabotam. As pessoas, elas perdem para si próprio todos os dias. Desde o momento que o despertador toca e ela bota uma soneca. Desde o momento que ela falou que ela ia treinar cedo e ela, ai não, mas tá chovendo e eu, cara, não, vou ficar um pouquinho mais na cama. Até o momento que ela pode, cara, pegar uma promoção foda na empresa, né, cara, agarrar uma posição, uma cadeira importante, ter uma responsabilidade maior e não faz porque, cara, não, vou ter muito trabalho, eu vou ter, cara, se sabotando o tempo todo. Então eu acho que as pessoas que conseguem travar essa autossabotagem, né, elas também conseguem quebrar barreiras aí e crescer sem limite. Pô, diria perfeito. que são esses 2 pontos. Se autoconhecer mais e parar de sabotar. Demais. Muito bom, tá? Você gostou do papo? Muito, pô, muito maneiro. Nem vi o tempo passando. Aprendi demais. E onde a gente te encontra aí nas redes sociais? Cara, meu Instagram, @Tássio. Tássio é TACYO, um pouquinho diferente, então é só @Tássio.
E lá eu compartilho muito ali da minha vida, cara, respondo todo mundo, abro caixinha de pergunta diariamente aí, dando mentorias mesmo, de forma coletiva. Não falo só de mercado imobiliário, falo muito de todos os mercados, de crenças financeiras, de tudo. Então o meu maior ponto de comunicação tá ali no Instagram. E dá pra me conhecer melhor e dá pra trocar muita ideia comigo e quem sabe aprender um pouquinho aí, né? A gente tá aí pra aprender, mas também a gente pode compartilhar, né? Um pouco que a gente aprendeu aí na vida. Show. Muito bom, Tássio. Galera, esse foi o podcast Mentes Poderosas com o Tássio aqui. Nossa, eu aprendi demais. Compartilhe esse podcast aí com seus amigos, familiares, porque vai poder destravar a mente deles e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, Tássio. Obrigado, Michael. Obrigado. Valeu, gente. Tchau.